2 titulares absolutos, nomes totalmente incontestáveis da equipe, tipo, simplesmente apagados da lista de relacionados e bem na véspera de uma estreia decisiva de mata-mata. É um distanciamento brutal do que a lógica convencional do esporte costuma ditar, né? Exato. Bom, sejam bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje, às 19h30, o Grêmio faz a sua primeira partida na Copa do Brasil contra o Confiança de Sergipe. E a lista elaborada pelo técnico Luiz Castro é, no mínimo, um choque de realidade. Totalmente. Porque a regra não escrita do futebol é bem clara, sabe? Em dia de inauguração, num jogo que não permite erro, a estrutura principal deve ser mantida a qualquer custo. Pois é. Só que a prancheta de hoje conta uma história completamente diferente. Quem acompanha o time, quem está nos ouvindo agora, com certeza esperava aquela escalação de manual, com os nomes mais pesados em campo. Mas a nossa imersão de hoje revela uma verdadeira caixa de surpresas. Uma revolução, eu diria. Sim. Os estrangeiros Noriega, peruano, e o Monsalve, colombiano, simplesmente sumiram. Enquanto isso, os jovens da base foram promovidos quase que de supetão para essa viagem e outros garotos foram sumariamente descartados. E como se isso não bastasse, a estrutura tática precisou ser redesenhada do zero. Então, ok, vamos desempacotar isso. A nossa missão nessa análise de hoje é desvendar como o desgaste físico severo e algumas falhas bem pontuais forçaram essa revolução de ponta a ponta no esquema do Grêmio para a partida desta noite. Sabe, o que é fascinante aqui não é apenas olhar para a escalação final, mas sim para o xadrez dos bastidores. Trata-se de observar como uma comissão técnica desse nível precisa tomar decisões drásticas. É sobre o gerenciamento do limite físico e técnico de um elenco inteiro. Ah, sem dúvida. Estamos diante de um caso de estudo sobre pragmatismo esportivo em tempo real, basicamente. Com certeza. Então, antes da gente falar sobre a nova cara do time, sobre a engenharia de quem vai entrar no gramado, a gente precisa olhar para o vácuo monumental que foi criado, né? Precisamos entender o motivo das ausências mais gritantes dessa lista. Noriega e Monsalve. Isso. Até pouquíssimo tempo atrás, eles eram peças fundamentais, tipo titulares absolutos na engrenagem. Eram os caras. Intocáveis, poderíamos dizer. Eram jogadores que ditavam o ritmo da equipe em campo e, de repente, foram rebaixados de titulares a preteridos. Eles sequer viajaram para o jogo de hoje contra o Confiança. Ficaram de fora mesmo. A determinação foi para que ficassem em Porto Alegre, treinando de manhã no CT Luiz Carvalho. E aqui entra um detalhe crucial para quem está acompanhando a nossa análise, porque a justificativa da comissão técnica não tem a ver com nenhuma lesão grave, sabe? Não tem ninguém no departamento médico com ruptura de ligamento, nem nada do tipo. Nada estrutural nesse sentido. Exato. A leitura foi pautada por um critério puramente técnico, somado a um desgaste físico levado ao extremo. Foi um resultado de uma equação muito perigosa. Aquele acúmulo insano de partidas, treinos de alta intensidade, viagens em sequência. E o estopim disso tudo tem um endereço bem certo. Os erros individuais deles no jogo recente contra o Cruzeiro, né? Exatamente. Se a gente conectar isso ao cenário maior da fisiologia do esporte, o que presenciamos contra o Cruzeiro foi o sintoma clássico da fadiga do sistema nervoso central. Nossa, isso é muito real. No futebol de alto rendimento, o desgaste físico não tira apenas a velocidade das pernas ou o fôlego do atleta. Ele corrói a capacidade cognitiva. A cabeça falha antes do corpo. Sim, a tomada de decisão em frações de segundo fica totalmente comprometida. O jogador perde o tempo de bola, erra um passe que num dia normal ele acertaria de olhos fechados, ou chega atrasado numa dividida boba. Olha, sabe uma imagem que ilustra isso perfeitamente? Pensa num smartphone rodando uma infinidade de aplicativos pesados ao mesmo tempo. Boa analogia. Tipo, a gente abre um aplicativo pesado de GPS, aí coloca um vídeo em alta resolução para tocar, tenta editar uma foto pesada junto, chega uma hora que o processador pede socorro, né? O cansaço dessas viagens e dos treinos acumulados funcionou exatamente como esses aplicativos pesados ali em segundo plano. Sugando a memória do sistema. Isso. O sistema interno do Noriega e do Monsalve simplesmente começou a travar. A tela azul do sistema deles veio exatamente na forma
daqueles erros individuais que todo mundo viu contra o Cruzeiro. É uma analogia excelente, porque ilustra bem que o problema não é a qualidade do aparelho em si, mas a sobrecarga de processamento naquele momento específico. E o que mais chama a atenção nisso tudo é como a comissão técnica do Luiz Castro lidou com o estravamento. Fugiu do padrão brasileiro, né? Totalmente. Historicamente, a cultura do nosso futebol dita que o treinador deve meio que proteger o jogador de hierarquia. O senso comum diria que, por terem nome e status, eles precisariam entrar em campo logo em seguida para recuperar a confiança. Para dar uma moral para os caras. Isso. Mas a abordagem atual do Castro, que é baseada em dados de GPS e métricas fisiológicas, não tem espaço para esse romantismo. A decisão foi fria e clínica. Mas, peraí, eu preciso jogar real aqui e levantar um questionamento. É muito bonito a gente falar de ciência esportiva e pragmatismo, mas estamos falando de um jogo eliminatório de Copa do Brasil. Deixar 2 dos melhores jogadores do elenco em Porto Alegre não beira um pouco a irresponsabilidade? É um ponto válido. Digo, se o time tropeçar hoje à noite, se acabar sendo desclassificado lá em Sergipe, essa frieza toda não vai custar o cargo do treinador, ou sei lá, jogar a torcida inteira contra a comissão. A pressão não fica meio insustentável? Olha, é um risco imenso, sem dúvida nenhuma. E essa sua observação é fundamental para quem nos ouve entender o peso do jogo. A pressão por resultados imediatos sempre entra em rota de colisão com esse planejamento mais científico. Porém, a comissão técnica está olhando para a curva de risco a longo prazo. Pensando lá na frente. Exato. Colocar em campo 2 atletas com um processador travando, para usar a sua analogia do celular, aumenta exponencialmente o risco de uma lesão muscular grave. Isso tiraria os caras não por um jogo, mas por uns 2 meses, talvez. Verdade, o prejuízo seria muito maior. O Luiz Castro está apostando que esse descanso ativo lá no CT Luiz Carvalho é muito mais vital para a sobrevivência do time na temporada do que forçar a barra logo hoje. O nome nas costas da camisa parou de garantir a posição no minuto em que os dados gritaram que o limite tinha sido ultrapassado. Faz todo sentido. É basicamente trocar o risco de curto prazo pela segurança da temporada. Só que, bom, ao desligar os aplicativos principais para liberar a memória RAM do time, abre-se um espaço gigantesco no elenco. Aquele vácuo monumental que a gente mencionou antes. E a natureza não tolera o vácuo, né? Alguém tem que entrar. Exatamente. E é aqui que a nossa investigação minuciosa entra na segunda parte dessa história. Como exatamente esse espaço está sendo preenchido hoje? Porque, convenhamos, não é qualquer um que entra nessa lista do Grêmio. Não mesmo. E a resposta a essa pergunta revela uma dinâmica feroz lá dentro. O preenchimento dessas vagas ocorreu de forma até imediata, mas sob um filtro rigorosíssimo do Luiz Castro. Foi um verdadeiro efeito dominó. Com as saídas pesadas do Noriega e do Monsalve, o Castro virou os holofotes direto para as categorias de base. E aí a gente viu os jovens Orteia e Riquelme serem chamados e integrados de imediato à delegação que viajou para Sergipe. Uma baita oportunidade para eles. Mas, sabe, o ponto de interrogação que fica na cabeça da nossa audiência não é apenas sobre quem subiu no avião, mas sim sobre quem teve que dar meia volta. A base, afinal de contas, não é um ingresso VIP garantido para o profissional, né? Longe disso. É um funil muito cruel. E isso ficou escancarado com as situações do Thiaguinho e do Roger. Eram 2 promessas que vinham cercadas de uma expectativa imensa para ganhar minutos ou, sei lá, pelo menos ganhar a experiência da viagem de mata-mata. E acabaram sobrando. Sobraram. E a informação de bastidor é que sobraram por opção técnica mesmo. Eles não conseguiram sequer uma vaga no banco de reservas. A realidade triste deles hoje de manhã foi treinar no CT junto com os demais não relacionados. Nossa, o que me leva a mais uma provocação sobre toda essa estratégia. Pensa bem, num cenário de mata-mata, uma partida de Copa do Brasil fora de casa, com aquele clima super tenso, colocar garotos como o Ortier e o Riquelme de forma tão abrupta na lista não é o equivalente a jogar os meninos aos leões? É uma transição brusca, sem dúvida. Pois é, isso não adiciona uma tonelada de pressão em ombros que são muito jovens, correndo o risco de queimar etapas importantes do desenvolvimento deles. Ou será que o esporte moderno exige exatamente esse tipo de teste de fogo quase cruel para definir quem tem futuro e quem não tem? Olha, analisando o cenário atual,
A balança pende fortemente para esse conceito do teste de fogo, por mais impiedoso que pareça ser. Se a gente olhar para a cultura organizacional que o Luiz Castro está tentando implantar no Grêmio, a gente vê a construção de uma meritocracia extrema. Meritocracia levada a ferro e fogo. Exatamente. O corte do Thiaguinho e do Roger emitiu uma mensagem de choque para todo o departamento de base. O recado foi: ter o rótulo de joia ou de grande promessa não paga as contas do time principal. O potencial abstrato não serve de absolutamente nada se não for convertido em desempenho prático sob os olhos da comissão técnica. Te entregar resultado real, né? Lá no suor do treinamento diário, mostrando o serviço. Perfeito. Para conquistar o direito de entrar naquele vestiário e conviver com nomes da estatura de um Balbuena ou de um Marcos Rocha, ou sentar no mesmo refeitório que um centroavante internacional como o Braithwaite. O nível de exigência muda drasticamente. A barra sobe muito. Sobe demais. O Zorté e o Riquelme entregaram nos treinos uma intensidade, uma resposta tática, que o Thiaguinho e o Roger simplesmente não conseguiram sustentar durante a semana. Trata-se da seleção natural do esporte, operando em sua voltagem máxima. Caramba! Imagina a psicologia de quem acordou hoje cedo e foi lá pro CT Luiz Carvalho treinar com o grupo dos não relacionados. A vaga estava ali, brilhando na frente deles, o vácuo existia, mas escapuliu por detalhes milimétricos de performance. É uma lição dura demais. Muito dura, mas muito necessária para o amadurecimento. Sim. Mas sabe, toda essa meritocracia extrema que acabou premiando o Zorteia e o Riquelme acaba gerando um efeito colateral gigantesco. Porque no momento em que se removem peças com a rodagem dos dois estrangeiros e se injeta juventude de forma tão emergencial assim, o desenho tático do time não tem como se manter intacto. As peças do quebra-cabeça mudaram completamente de formato. É impossível manter o mesmo esquema. A mudança no perfil dos atletas forçou o treinador a redesenhar a prancheta de uma maneira quase radical. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa audiência. Nossa análise aponta para uma transição estrutural imensa no campo. O time vinha atuando bem consolidado naquele esquema 4-1-4-1. E para quem nos acompanha e gosta de tática, a gente sabe que esse é um formato muito fluido, que exige um fôlego absurdo e uma ocupação de espaço perfeita, né? É um esquema que cobra muito do físico, não tem como negar. Só que com a fadiga batendo forte, esse esquema acabou expondo demais a equipe. Então a solução encontrada pelo Luiz Castro para a partida de hoje foi migrar para o 4-2-3-1. Que é uma alteração que afeta o DNA da equipe por completo, mudando os mecanismos de defesa e até os gatilhos de construção ofensiva. Sim, e pensa no esquema antigo, aquele 4-1-4-1, usando uma analogia bem simples, é como o funcionamento de uma casa noturna badalada. Lá vem, adoro suas analogias. Ah, pensa comigo. Antes, havia apenas um segurança solitário lá na porta de entrada da festa, aquele único volante que tentava conter sozinho todo o fluxo de ataques adversários. Se esse segurança ficasse exausto, se tomasse uma decisão errada por cansaço de processamento, a porta se abria e a casa era invadida. Que foi, com precisão cirúrgica, o que vimos acontecer naqueles gols do jogo contra o Cruzeiro, aliás. Exatamente. E então, o que a prancheta do Luiz Castro fez agora? Ele mudou a planta da casa noturna. Colocou 2 roleões de chácara lado a lado na porta. O novo alicerce do time, para hoje, é uma dupla de volantes absolutamente inédita, Arthur e Nardoni. É uma mudança pesada. Essa alteração para o sistema de proteção dupla busca estancar aquele sangramento defensivo e criar um novo ponto de equilíbrio para a equipe inteira. Mas, eu me pergunto, ao colocar 2 volantes de contenção, o time não perde muito poder de fogo? A gente aqui no Brasil costuma associar a dupla de volantes a um time mais retrancado, mais medroso. Onde fica a real vantagem de trancar tanto a porta da frente assim? Essa é a grande sacada estrutural do 4-2-3-1 quando ele é bem aplicado, sabe? Não se trata de jogar com medo. Trata-se de construir uma fundação super sólida, o que a gente chama na tática de sustentação de base. Entendi. Ao posicionar o Arthur e o Nardoni ali, bem fixos e fortes,
cria-se um verdadeiro escudo duplo à frente de uma linha defensiva que já conta com nomes de peso e de muita imposição física, como o próprio Balbuena, o Gustavo Martins, o Vieri e o Wagner Leonardo. É um muro, né? Vira um bloco defensivo extremamente denso. A vantagem não é apenas evitar sofrer gols. A grande vantagem é o que essa segurança lá atrás permite que você faça no resto do campo. E aí é aí que o grande protagonista dessa nova geometria entra em cena, né? O jovem Gabriel Mack. Porque ao colocar o Arthur e o Nardoni trancando a entrada da festa, liberou-se um salão inteiro lá no interior. O Gabriel Mack entra para assumir a função central de articulador nesse novo formato. Com toda a liberdade do mundo. Ele vira a estrela no meio-campo. Tem a liberdade de criar jogadas, de achar passes incríveis e pensar a partida. Mas agora, sem ter nas costas aquele peso esmagador de recompor a defesa o tempo todo, algo que o esquema anterior cobrava muito caro dele. E a lógica se fecha perfeitamente quando a gente analisa o perfil do Gabriel Mack. A juventude traz qualidades fantásticas para ele. Criatividade, ousadia, a capacidade de quebrar linhas com um passe totalmente inesperado. Porém, geralmente ele peca um pouco na consistência da transição defensiva. Faz parte da idade, né? Faz parte. Se ele estivesse no 4-1-4-1 anterior, qualquer perda de posse de bola seria fatal, expondo aquele único segurança lá na porta. Mas com o Arthur e o Nardoni nas costas dele, a mensagem da comissão técnica é muito clara. A sua função agora é olhar para frente e abastecer o ataque. Deixa o trabalho sujo com os leões de chácara. Exatamente isso. É criar um ecossistema seguro, onde o talento puro do moleque possa se manifestar, sem aquele medo constante do erro defensivo que paralisa. E ele precisa estar livre para municiar pontas rápidos como o Pavon e o TT. Dá para perceber como tudo isso é uma obra de engenharia cheia de engrenagens super interligadas, né? O movimento nunca acontece no vácuo no futebol. A necessidade médica de poupar o Noriega e o Monsalve gerou a abertura daquelas vagas, o que resultou na promoção do Zorteia e do Riquelme. Que, por sua vez, tirou o Thiaguinho e o Roger. Isso, confirmou a exclusão deles e mandou aquele recado duro. E com essas novas peças, tornou-se obrigatória a mudança tática para o 4-2-3-1. Esse novo formato fez nascer a dupla Arthur e Nardoni para proteger, dando suporte total à entrada do Gabriel Mack na armação. Gente, tudo está conectado numa espécie de xadrez em 3 dimensões. É o que demonstra uma inteligência adaptativa tremenda da comissão. Um erro comum no futebol é tentar encaixar peças novas numa máquina que foi desenhada para jogadores totalmente diferentes. Forçar a barra, né? Em vez de obrigar as promessas e os jogadores do banco a mimetizarem as funções do Noriega e do Monsalve, o Luiz Castro simplesmente virou a mesa. Ele reconstruiu o sistema de acordo com as características do grupo que estava física e mentalmente apto a pisar no gramado contra o Confiança. Ele adaptou a tática à realidade do dia. Sim, ajustar o esquema aos jogadores e não tentar torcer os atletas para eles caberem num esquema rígido é a grande virtude tática dessa escalação de hoje. Sabe, eu acho que isso ajuda demais a nossa audiência a compreender o peso verdadeiro da partida de hoje à noite. Para quem vai se acomodar diante da TV ou ligar o rádio daqui a pouco às 19h30, o enredo contra o Confiança de Sergipe transcende a simples busca por uma classificação na Copa do Brasil. Vai muito além das 4 linhas. Muito. A nossa imersão profunda aqui mostra que o Luiz Castro está utilizando este jogo para fincar uma bandeira, para mandar um recado institucional cristalino para o próprio elenco. Ele está provando que o nível de performance diária e o tanque de energia física têm um valor infinitamente maior do que qualquer currículo ou status de titular. Sem dúvida. Se o limite cognitivo e muscular apitar, a prancheta inteira é redesenhada sem pestanejar. A geometria muda e a roda do time tem que continuar girando. É a consolidação de uma filosofia onde os dados e o rendimento são os únicos chefes reais do vestiário, sem margem para vaidades ou estrelismos. O que nos leva, ao grande dilema, a reflexão final perfeita para martelar na cabeça de quem está acompanhando a nossa análise de hoje. Vamos imaginar o cenário ideal para o Grêmio nesta noite. Pensa no que acontece se essa revolução forçada pela exaustão der manvelhosamente certo. Um cenário dos sonhos para o Castro.
Imagina que os Leões de Chácara, o Arthur e o Nardoni, construam uma verdadeira muralha intransponível na frente da zaga. E que lá na frente o Gabriel Mack atue com a leveza de um veterano, regendo a partida e achando espaços absurdos para municiarem finalizadores como o Brathwaite, o Pavon e o TT. Formaria uma tempestade perfeita a favor da comissão técnica. Exato. Mas e se essa engrenagem rodar com perfeição absoluta hoje? O que vai acontecer na semana que vem, quando a fatura física for paga e o peruano Noriega e o colombiano Monsalve voltarem a estar 100% fisicamente e mentalmente renovados? Aí o treinador ganha aquela dor de cabeça que todo técnico diz que adora ter. Pois é. Fica a grande provocação para as pessoas que estão nos ouvindo refletirem enquanto a bola estiver rolando. Essa parada brusca de hoje foi realmente só um descanso médico-científico momentâneo? Ou será que, dependendo do brilho desses jovens sob as luzes do estádio em Sergipe, nós estamos assistindo em tempo real ao início de uma passagem de bastão permanente dentro do elenco do Grêmio? Uma excelente reflexão para levar para o jogo de hoje. Fica o convite para analisarem cada movimentação tática com essa lente a partir das 19h30. Agradecemos imensamente a companhia de quem embarcou em mais essa exploração minuciosa das engrenagens do esporte. Continuem questionando o óbvio e procurando as histórias escondidas por trás das escalações. Até nossa próxima investigação, um grande abraço.